bem-aventurado aquele que passa pela prova com perseverança. Todo mundo tem prova, todo mundo tem desafio, todo mundo tem gigante. Mas a boa notícia é que Deus, ele é um ótimo solucionador de problemas. A Bíblia nos fala de José, que passou muitas dificuldades, anos lutando, militando, batalhando, mas no final, Deus deu vitória. A Bíblia nos fala de Abraão, que tinha uma promessa sobre a vida dele. Ele teve que crer, ele teve que esperar, ele teve que, por muito tempo, ativar a perseverança sobre ele, mas no final, Deus deu vitória. Moisés, 40 anos de espera, no final, Deus deu vitória. Esté, Jesus, Davi e quantos outros? Jesus vai falar: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Depois Jesus também fala: tomai vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Você pode repetir comigo: descanso para as vossas almas. Então Jesus faz uma promessa: existe descanso para a minha alma e para a sua alma. Nós estamos vivendo em um momento sem precedentes na história, aonde as emoções estão sendo desafiadas, as emoções estão sendo colocadas no campo de batalha, e de repente algumas pessoas não estão tendo as promessas da Bíblia. A Bíblia fala o seguinte: tem o sono do justo, Deus dá aos teus enquanto dorme. Mas tem algumas pessoas que não estão dormindo, por causa da ansiedade, do estresse, da preocupação. A Bíblia fala que existe a paz que excede todo entendimento. Mas algumas pessoas não estão vivendo a paz que excede todo entendimento. Elas estão vivendo o estresse, a ansiedade, a preocupação, a depressão, o burnout, borderline e tantas outras somatizações emocionais. Mas eu vim aqui trazer uma notícia do céu: Deus quer trazer cura integral sobre as nossas vidas e que essas promessas se cumpram. Mas para isso, existem segredos na Bíblia que nos levam para a próxima fase. E qual que é um dos segredos da Bíblia? Perseverança, persistência, disciplina, fé, não desistir. Nós estamos vivendo em um momento onde algumas pessoas vão sucumbir, mas outras vão voar voos mais altos como águias. A Bíblia fala: os que esperam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam. Os que esperam no Senhor vão voar como águias, não vão cansar, não vão desistir, não vão parar. Certa vez alguém falou: o fracassado nunca começa, o perdedor sempre para, o vencedor é aquele que nunca desiste. Então o vencedor é aquele que nunca desiste. E a Bíblia fala que eu e você somos mais do que vencedores. Pessoas vão sucumbir, mas pessoas vão ficar mais fortes. É um processo. Deus é processual. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus geracional. Deus é um Deus que ensina princípios da lei do processo. Você olha para o mundo, você olha para as leis físicas, químicas, quânticas. Deus mostra o processo. Dia, noite, inverno, verão, outono, primavera. Você planta, você rega, você cuida, depois você colhe. O que é isso? Deus falando: existe a lei do processo. E a lei do processo é o quê? No caminho, Deus vai te capacitando. No caminho, Deus vai colocando novas patentes espirituais sobre você. No caminho, Deus vai te levando para você chegar aonde Ele já sonhou para você. Eu cheguei aqui mais cedo hoje, umas 7h30. E quando eu cheguei, eu vindo ao corredor ali, eu estava ouvindo uma música. E a música tocou na minha alma, no meu espírito. Eu me arrepiei, eu falei: uau, 7h30. E já tem uma atmosfera diferente aqui. E quando eu passei ali pelos corredores para ir tomar um café lá em cima, existia pessoas ali naquela sala adorando a Deus com corpo, alma e espírito. E eu peguei o meu celular e gravei um stories e falei: olha os bastidores. E de repente eu vejo o grupo de louvor aqui, e Deus falou ali comigo: é assim que eu faço. Eu honro em público quando tem bastidores comigo no oculto.
Quando a gente entende a lei do processo, é Deus que nos honra. Quando eu espero a honra dos homens, o nome dessa equação é frustração, porque o homem é falho. Aquele que nunca falhou, atire a primeira pedra. Agora, quando eu entendo a lei do processo, eu vou continuar firme, eu vou continuar na disciplina, eu vou continuar orando, adorando, louvando, dizimando, ofertando, mas eu não estou vendo nada. Calma que a sua hora não chegou. Mas eu não estou vendo nada acontecer. Calma que a sua hora não chegou. Mas eu não estou vendo nada. De repente, Deus te levanta poderosamente. Ele fala, tu é o meu outdoor, você é o embaixador da terra, você é meu filho, você está aí para brilhar. Alguém pegou isso aqui? A Bíblia fala que nós somos os embaixadores do céu na terra. Fala comigo, embaixador. Um dia desse eu fui na casa de uma pessoa muito importante aqui da cidade, para um jantar, e quando eu cheguei lá, eu vi vários carros pretos, placa azul, todo mundo de preto. Eu achei que eu estava até num filme de Hollywood. Olhei com a minha esposa e falei, o que está acontecendo? Entramos ali naquele jantar, e eu cheguei para o dono da casa e falei assim, olha, está meio estranho lá fora, tem um monte de carro preto, os carros bonitos, cheio de homem de preto. O que está acontecendo? Ele, não, calma, tem um embaixador aqui nesse jantar. Aí na hora, Deus falou comigo, é assim que eu faço, embaixador. Você é o embaixador do céu na terra. Onde você vai tem anjos, igual está lá fora cuidando de mim e de você. Você é embaixador do céu na terra. Sabe o que é isso? Aonde você vai, existe uma comissão de anjos te perseguindo. Aonde você vai, existe algo sobrenatural. Só que muitas vezes o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Se nós estamos falando da lei do processo, é porque Deus sabe que se Ele derramar a glória sobre nós, muitos vão sucumbir. Talvez você conheça alguém que começou a ser abençoado, e ele não estava pronto para a bênção, e de repente, cadê? Sumiu. E a Bíblia fala, o soberbo precede a queda, porque quando Deus nos abençoa, e nós não estamos preparados para isso, a lei vai se cumprir, que aquele que levantou, não tinha um coração humilde, quebrantado, ele se quebra. Existe um poder quando nós entendemos a lei do processo. O processo de Deus é como? Seja firme, seja obediente, cumpra as leis, porque quando você cumpre lei, você recebe a recompensa da lei. Quem está me entendendo pode dizer um amém? Perseverança. Em 1990 nós vencemos a vaca louca. Em 1999 nós vencemos o famoso fim do mundo de Nostradamus. Em 2000 nós vencemos o famoso bug do milênio. Em 2001 vencemos o ataque terrorista às Torres Gêmeas. Em 2005, nós vencemos a gripe aviária. Em 2009, nós vencemos a gripe suína. Em 2012, o famoso fim do mundo dos maias, que tem tantos filmes falando sobre isso. De 2002 a 2016, nós vencemos uma opressão política e ideológica sobre o nosso país. Depois nós vencemos o HN1, a Zika, a dengue, o chikungunya. Eu estou aqui para anunciar para você que nós já vencemos a coronavírus em 2020, porque Deus, Ele nos levanta. Agora eu não sei qual é o desafio que você está vivendo hoje, mas uma coisa é certa, demora versus processo. Muitas vezes o que nós achamos que é demora, para Deus é processo. E eu estou aqui para poder te inspirar, te incentivar, te motivar, a você continuar firme aonde você está. Eu sou construtor e por muito tempo eu tentava entender a lei da construção. E na minha primeira casa, eu comecei a construir lá na cidade de Anápolis. E eu via as casas do lado crescendo, tijolo, laje, telha. E eu via a minha obra, nada acontecia. E eu cheguei para o meu mestre de obra, até no início um pouco desconfiado, eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Aí ele, o que foi? Eu falei, não, eu já investi muito aqui, mais de 20% da obra, eu não estou vendo um tijolo. Cadê os tijolos? Cadê a casa subindo? Ele me chamou no canto e falou, Paulo, quanto maior a casa, maior a fundação. Nós estamos investindo na fundação,
Nós estamos aqui fazendo os furos, nós estamos aqui investindo em ferro, investindo em aço, investindo em concreto, porque se você vai construir uma casa de 2 andares, você precisa fazer uma perfuração de 8, 10 metros, depende da qualidade do terreno. O que eu quero dizer para você? Deus está trabalhando na sua vida. Deus está construindo o seu alicerce, Deus está construindo o seu fundamento, Deus está te preparando, porque de repente as coisas mudam. O de repente de Deus muda, mas às vezes o de repente demorou 10 anos para, de repente, Ele te levanta. De repente, Ele coloca uma pessoa na sua vida e essa pessoa te entrega uma chave que você muda de nível. De repente, Ele coloca uma pessoa para você casar e a união de vocês dois fazem vocês mais fortes. Agora vocês vão voar voos mais altos. De repente, Deus traz seu filho de volta para casa. De repente, Deus reconstrói um casamento que estava quebrado, machucado e ferido. De repente, eu quero declarar isso sobre a sua vida hoje. De repente, Deus vai virar o jogo para você. Quem recebe isso aí pode dizer um amém? De repente, Deus chega. Não sei você, mas eu sinto a presença de anjos aqui, ó, falando: ei, eu estou chegando aí na sua casa. De repente, para a gente entender o processo de Deus, a gente tem que entender algo, que o inimigo não visto não é combatido. Davi, conhecido como o segundo coração de Deus, no Salmo 42, ele fala assim, ó: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Agora, por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Davi, segundo o coração de Deus, conversava com a sua própria alma: alma, por que se abate? Alma, por que está triste? Alma, por que está cansada? Então, se o homem segundo o coração de Deus lutava contra a depressão, contra a tristeza, contra a angústia, Davi falava: enquanto eu não coloco para fora as minhas dores, os meus ossos doem. E hoje nós vemos muitas pessoas com fibromialgia, dor no osso. Então, pessoas que talvez estão vivendo aquilo que Davi vivia, mas Davi entrega o segredo aqui. Ele chega e fala assim: espera em Deus, que eu ainda o louvarei. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas eu sei que o esperar em Deus vai te elevar. Só que o esperar não é simplesmente parar. Perseverança é diferente. Para eu perseverar, eu tenho que estar em movimento. Fala comigo, movimento. E para eu entrar em movimento, eu preciso tirar o inimigo do esconderijo. O inimigo não visto não é combatido. Então, às vezes, nós estamos militando algumas guerras emocionais, espirituais, mentais, e nós nem sabemos quais são. Então, se você está aqui hoje, eu creio que Deus quer colocar à vista aquilo que estava escondido. Porque a Bíblia fala: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, quando Deus chega, a luz chega, e aquilo que estava no esconderijo vem para fora, e a luz dissipa as trevas. Mas para isso nós precisamos entender e buscar o discernimento espiritual para encontrar quais são as batalhas que nós estamos enfrentando. Você talvez não vai precisar vencer todas as batalhas da sua vida. Davi não venceu todas as batalhas, mas algumas batalhas tiraram ele de um local e colocaram no outro. Quem está me entendendo pode dizer um amém. Quando Davi,
quando Davi venceu Golias, aquilo ali promoveu ele, levou ele para o próximo nível. Ele foi morar no castelo, ele parou de pagar imposto, ele foi prometido uma esposa, porque uma batalha elevou ele para o próximo nível. Eu queria aqui nesse momento te perguntar, em qual área da sua vida você está enfrentando batalhas? Porque quando nós não paramos para focar na nossa vida, a gente acaba focando na vida dos outros. Quando a gente não para olhar para a nossa vida, a gente perde o foco, a atenção, a disciplina, falando da vida dos outros. Aí Jesus chega e fala, as pessoas eu não entendo, elas olham, encontram um cisco no olho do irmão, mas tem uma árvore no seu olho e muitas vezes não vem. E eu creio que Deus quer te elevar, me elevar para o próximo nível. E Ele está mandando um recado para nós hoje. Chegou o tempo de você pegar, focar na sua vida, tirar os inimigos do esconderijo, vencer esses inimigos, e você vai ser cada vez mais rio aí na terra. E quando você vence os seus inimigos, as pessoas que convivem no seu redor vão falar, me ajuda, como que você fez? Aí você falou, eu entendi o princípio, é Deus no negócio. Quando a gente coloca Deus no negócio, Ele supera o intelecto, o diploma, o salário, a conta bancária, a moradia, Ele supera tudo. Porque se não superasse, nós não víamos o maior índice de suicídio na classe alta. Nós temos que prosperar, porque nós somos filhos de Deus, herança de Deus, mas nós também temos que prosperar dentro do nosso coração, do nosso espírito, da nossa emoção. E aí para isso nós precisamos tirar do esconderijo e entender aonde nós precisamos entrar no campo. Tem gente que ela está vivendo o desafio na vida espiritual. O espírito dela está meio apagado. Ela não consegue orar, ela não consegue adorar, ela não está conseguindo vir para a igreja. Talvez ela se chateou com a liderança, ela se magoou com um relacionamento interno e isso fez ela afastar de Deus. E de repente Deus talvez está falando hoje, ei, não é com o homem, é comigo. Volta para a casa do Pai. Não que a nossa casa nós não podemos falar com Deus, nós falamos com Deus em qualquer lugar, mas existe um poder na unidade, existe um poder na igreja, existe um poder na casa do Pai, existe um poder daquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, nós estamos aqui todos juntos reunidos nesse poder. Assim como aconteceu em Atos, todos reunidos, de repente veio como um vento impetuoso, o Espírito da verdade, o Consolador, o Paracleto, o amigo fiel, e as coisas começaram a acontecer de repente no meio do povo. Existe um poder quando você acorda cedo e vem para a casa de Deus e coloca a sua fé, a sua esperança, a sua expectativa na mão de quem pode resolver. Ah, mas lá eu tive um problema, eu tive isso. Vamos ter problema em todos os lugares. Nós estamos juntos aqui pelo muito que nós concordamos. E quando a gente entende isso, a gente sobe um nível de maturidade. Porque você só vai conseguir casar se você aprender a conviver com as diferenças. Você só vai conseguir ser um bom pai, uma boa mãe, quando você aprender a conviver com as diferenças. Você só vai conseguir congregar, ser discipulado, quando você aprender a conviver com as diferenças. Deus fala, ei, é junto que tem poder, o que ligar na terra é ligado no céu. Amém, eu creio nisso. Quem crê nisso pode dizer um amém? Então, nós estávamos falando aqui de tirar o inimigo do esconderijo, e você entender em qual área da sua vida que você precisa dar atenção. Tem pessoas que precisam dar atenção na sua área espiritual, tem pessoas que precisam dar atenção na sua família, tem pessoas que precisam dar atenção no casamento ou vida sentimental, tem pessoas que precisam dar atenção com o relacionamento com os filhos, tem pessoas que precisam dar atenção na sua saúde, comer bem, se alimentar bem, procurar um médico, tomar sol, fazer exercício. Tem pessoas que precisam cuidar um pouco mais da sua vida intelectual, acabar o culto, buscar livros, entrar no CN Play, se preencher, se encher do conhecimento que quebra as cadeias, os grilhões e as algemas. Tem pessoas que talvez precisam dar foco na sua vida profissional, talvez mudar de carreira, descobrir seu dom, talento, habilidade, vocação, seu chamado. Talvez tem pessoas que precisam dar atenção nas suas finanças, entender os princípios, como foi falado aqui no momento da oferta. Tem pessoas que precisam dar atenção nas suas emoções. Mas tudo que nós focamos cresce.
Se eu foco em Netflix, Netflix cresce dentro de mim. Se eu foco em rede social cresce dentro de mim. Se eu foco em lazer cresce dentro de mim. Se eu foco em jogar videogame, os homens Peter Pan, eu vou ficar uma criança num corpo de adulto. Agora, se eu focar no Espírito Santo da verdade, os frutos do Espírito começam a se manifestar. Paz, amor, alegria, benignidade, bondade, mansidão, paciência, domínio próprio. Deus está nos chamando, call to action, chamada para ação. Bora focar no Espírito Santo de Deus, que o fruto do Espírito vai manifestar e de repente as coisas começam a acontecer. Porque tudo que nós focamos cresce. Se eu foco na pandemia, a pandemia cresce. E eu fico com toque, transtorno, obsessivo, compulsivo, paranoico, psicótico, porque eu estou olhando para o lado errado. Tem gente que foca no problema. E eu creio que Deus está nos chamando, para de dar foco no problema e começa a focar o tamanho do seu Deus. Quando a gente foca o tamanho de Deus, os problemas vão diminuindo. Deus está nos chamando hoje e falar assim, ei, não tem nada que possa te parar, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Só que quando eu estou com óculos olhando para o lado errado, a ansiedade cresce, a tristeza cresce, o medo cresce. Mas a Bíblia chega e fala, não dê espírito de medo para vocês. Você recebeu o espírito de ousadia, de coragem, de força, de fé. Alguém recebeu aqui, Deus te deu espírito de coragem, de ousadia, de força e de fé. E quando a gente se enche desse poder, a escuridão tem que ir embora. Porque não dá, luz e trevas não sentam na mesma mesa. Ansiedade e paz que excede todo entendimento não sentam na mesma mesa. A alegria do Espírito não senta na mesa da depressão. Aquilo que nós alimentarmos mais vai crescer na nossa vida. E vir para o culto é uma bênção. Mas eu queria malhar um dia e ficar forte. Eu queria fazer abdominal um dia e ficar com a barriga tanquinho. Eu queria andar com o Felipe Lacerda um dia de bicicleta e eu estar o atleta. Eu queria ler a Bíblia um dia e estar o cara que conhece Deus. Deus está nos chamando para uma intimidade. E a intimidade é dia após dia. E a gente vem para o culto, a cereja do bolo. Entregar o nosso melhor louvor, entregar a nossa melhor adoração, entregar a nossa melhor oferta. A gente vem aqui ter comunhão com os irmãos. Mas intimidade. A palavra paracleto fala sobre parceria, unidade e intimidade. Quando nós entendemos isso, a gente vai investir mais tempo em Deus. Quem está me entendendo pode dizer um amém? E se você casou, para você casar, você precisou investir na pessoa. Você só consegue intimidade investindo tempo. Porque o tempo é uma das peças mais preciosas da sua vida. Então, se você quer que o seu filho se conecte contigo, que você seja o modelo, o arquétipo, o padrão para ele, você tem que dar mais tempo para ele do que para a rede social. Se você quer que o seu casamento seja um casamento duradouro, talvez precise arrumar tempo no meio de um mundo com tantas distrações, com tantas atividades, para o casamento durar. E se nós queremos que Deus cresça nas nossas vidas, que nós possamos abrir os ouvidos espirituais e ouvir o ex do céu, que é o Espírito Santo, que fala, vai por ali, faz por aqui, não entra nesse relacionamento que isso aí é problema, não faz essa parceria porque não vai dar certo. A Bíblia fala que a paz do coração é o árbitro das decisões. Então, às vezes a gente vai tomar uma decisão e a gente perdeu a paz. E talvez é o Espírito falando, não entra por aí que isso é laço. Só que às vezes a gente está tão desconectado que a gente não ouve. Mas eu creio que nessa manhã, como nós estávamos cantando, a alegria vem pela manhã. O jugo é suave, o fardo é leve. Deus está nos chamando para um novo tempo de relacionamento. É um novo tempo de intimidade. E aí quando você entende isso, as coisas começam a mudar. E o meu tempo acabou aqui. Cadê o nosso grupo maravilhoso de louvor? Eu queria aqui terminar falando algo. Deus quer mudar os nossos óculos. A gente escuta falar assim, as pessoas mudam pela dor ou pelo amor? Na ciência a gente fala assim, o cérebro ele tem um princípio ativo que toda decisão que ele vai tomar, ele está buscando prazer ou fugindo da dor.
Então olha isso. Toda decisão que nós vamos tomar, nós estamos buscando o prazer ou fugindo da dor. Só que às vezes aquilo que parece que é dolorido, a longo prazo tem recompensa. Talvez acordar mais cedo para orar parece ser dolorido. Acordar mais cedo para cuidar do corpo parece ser dolorido, parece que é dor. Então vem a preguiça, a procrastinação. Agora, nós somos motivados também pela recompensa, pela busca do prazer. Deus, vamos trazer isso para a Bíblia. Quando Deus foi abençoar Abraão, ele precisou dar para Abraão uma visão, um quadro do futuro. Ele falou: Abraão, eu vou te abençoar assim como a areia do mar. Eu vou te abençoar assim como as estrelas do céu. Deus estava dando uma visão para Abraão. Antes de Davi entrar na batalha com Golias, deram uma visão para Davi. Davi, você não vai pagar impostos, você vai casar, você vai para a casa do rei. Deram uma visão para ele. Falaram para o povo preso no Egito: vai ter uma terra que mana leite e mel, uma terra prometida. Isaías 55:9 fala: assim como os céus são mais altos que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os meus sonhos, Deus falando para a gente, são maiores do que os seus sonhos. Aí vem Jesus e fala: seja como criança, volte a sonhar, volte a acreditar, volte a ter inocência, volte a perdoar, volte a pedir. Eu tenho um filho, ele pede um tênis, eu dou, na mesma hora ele quer outro. E Jesus falou para nós sermos assim: volte a sonhar, volte a acreditar, volte a ver o futuro com um óculos diferente, volte a ter alegria na vida. Vamos todos ficar de pé. Deus quer nos dar um novo óculos hoje. Um novo óculos é você ver o futuro com expectativa. Quando eu tenho um óculos negativo do futuro, a ansiedade entra em campo, porque uma das raízes da ansiedade é o medo. Outra raiz da ansiedade é a preocupação. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, cada dia o seu próprio mal. Uma outra raiz da ansiedade é o controle. Quando a pessoa tenta controlar o incontrolável, ela fica ansiosa. Quando nós tentamos controlar o nosso futuro, nós estamos tentando fazer o papel de Deus. E sempre que nós tentamos fazer o papel de Deus, nós não damos conta e a ansiedade entra em campo. Mas eu estou aqui para te entregar uma boa palavra. A Bíblia nos ensina: traga à memória aquilo que traz esperança. Então ressignifica as histórias do passado, traga aquilo que te trouxe experiência, e para o futuro nós somos mais do que vencedores. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e já chegou hoje. E quando nós mudamos o óculos para o nosso futuro, a esperança, a fé começa a crescer dentro de nós. E quando a fé cresce dentro de nós, nada é impossível ao que crê. Deus é o Deus das causas impossíveis. Eu vim aqui para profetizar sobre a sua vida. Eu não sei aonde você está passando luta, mas Deus é Deus das causas impossíveis. Se a sua história não está boa, não chegou no final. Nós começamos falando: bem-aventurado, feliz aquele que passa pela prova com perseverança. E passar pela prova com perseverança é amanhã, quando o gigante se levantar, você falar: maior o que está em mim do que está no mundo. É quando amanhã as dificuldades virem, você falar: eu sei que atrás dessa montanha tem um presente. E eu vou declarar: dai-me a minha montanha, Deus. Eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou me estacionar, eu não vou ouvir as vozes, porque no mundo tem muitas vozes. Eu vou colocar o óculos da fé, do sobrenatural, e tudo vai mudar. Davi era um guerreiro, mas também era um adorador. E a Bíblia fala que os olhos de Deus estão sobre a face da terra, em busca de verdadeiros adoradores. Adoradores que o buscam em espírito e em verdade. Por isso, nesse momento, seja esse adorador, adore ao Senhor.